Como eu passei no concurso da EBSER, mas vem cá, você já conhece aquela frase daqui, aquele tópico frasal do meu canal, like não se pede, like se conquista. Então galera, vamos nessa. Hoje eu vou passar para vocês o passo a passo que eu fiz para poder passar na prova da EBSER, tá? E sem mais delongas, porque aqui nós vamos direto ao ponto, eu quero dizer a vocês que o primeiro passo que você vai fazer, meus amigos, é procurar um cursinho. Sabe por quê? Eu, quando iniciei minha carreira no mundo dos concurseiros, eu já passei por uma situação totalmente desconfortável e eu não quero que vocês passem pela mesma situação. Eu passei mais de 1h30 procurando conteúdo de referência para poder estudar. Por quê? Você não pode se dar o luxo de cometer um erro de estudar assunto desatualizado. E esse era o meu medo, de eu começar a estudar assunto desatualizado, chegar na minha prova lá, responder errado, porque eu estudei com base em um assunto que não estava mais valendo naquele momento, não estava atualizado, estava obsoleto. Então, primeiro passo é você procurar um cursinho. Compre aqueles livros, aquele curso em PDF, videoaulas, tá? Tem vários cursos no mercado aí que eu não posso estar aqui falando o nome, né? Sabe? Não posso estar aqui divulgando o trabalho de ninguém. Enfim, agora se você é aquela pessoa que você sabe aonde ir buscar os assuntos, você não vai precisar assinar um cursinho logo no início. Você conhece ali os caminhos para entrar no site do Ministério da Saúde, você conhece os cadernos da atenção básica para você poder extrair os assuntos, né? Então, você tiver os livros em casa já de referência, você não precisa fazer logo a aquisição de um cursinho, tá? Porém, mesmo que você não faça isso no início, no decorrer do seu curso, você vai perceber que é importante fazer, até porque você ganha tempo, né? Tempo é muito importante para a gente que está estudando para concurso, diante de um edital gigantesco. Você conseguir estudar todo o edital, você precisa de tempo. E quando você assina um curso, você tem acesso às videoaulas e os PDFs, que muitas vezes já vem com resumo daquilo que vai cair especificamente na sua prova. E outro risco que você corre ao estudar, mesmo que esteja com o assunto atualizado, é você estar estudando um assunto que tem uma baixa frequência de cair na prova. A recorrência desse assunto que você estuda, mesmo que atualizado, a recorrência dele na sua prova é baixa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui em que eu mostro os assuntos mais recorrentes nas provas da EBSER, em cada matéria: raciocínio lógico, português, regimento interno da EBSER, SUS e específica. Aqueles assuntos com maior recorrência nas provas, são esses assuntos que você tem que estudar. Então, você tem que ter esta atenção. Assinar o cursinho, tá? Não estudar por assunto desatualizado e tomar cuidado para não estudar aquilo que não cai na prova, entendeu? Às vezes, a EBSER já fez mais de 20 provas e tem assunto que caiu apenas uma vez, enquanto tem assuntos que já caíram mais de 17 vezes. Você vai estudar qual assunto? Então, é isso que eu trago em alguns vídeos meus, é isso que alguns cursinhos vão trazer para você, vai te direcionar, vai botar você na cara do gol e você só vai fazer o quê? Tocar para o fundo da rede e comemorar. Ok? Agora que você já sabe como é que você vai ter o controle para você manter o seu estudo em andamento, sem interrupção, porque isso vai fazer você ter o controle. Você tendo o assunto em disponibilidade para você, né? Você não precisa ficar procurando, isso te dá tempo para você poder se organizar, estudar e ter o controle. Agora, o que você vai fazer para você poder manter o foco? É isso que você tem que saber, manter o foco. E eu vou te dizer como é que você vai manter o foco, porque foi isso que eu fiz. Então, para você manter o foco durante seus estudos, você vai ter o seu cursinho, você vai ter todo o material, mas é como se você tivesse os ingredientes para fazer uma receita. Isso é o que eu te passei, o cursinho e os materiais. Você agora está com o ingrediente para fazer aquela feijoada, tá? Agora,
qual é o processo que você vai utilizar para fazer. É isso que vai manter você no foco, na sua concentração, porque você vai saber como usar todo o material que tem na sua disposição, em sua disposição. Então, é onde você vai fazer o plano de estudo. Você vai verticalizar o edital. Cada assunto que tem no edital, você vai botar por tópicos, e aí você vai fazer um plano de estudo. Aí você estudou o primeiro tópico, você vai ticar, eu terminei isso daqui. E como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar o ciclo de estudo. É esse carinha aqui, ó. Inclusive, eu já mostrei ele em outros vídeos meus, que é onde eu mostro as técnicas de estudo, tá? Aqui no canal. Este aqui é o ciclo de estudo. Tá? Dê uma olhadinha nas técnicas de estudo que eu postei aqui no canal, que você vai entender o que é o ciclo de estudo e como é que ele te ajuda. Então, o plano de estudo e o ciclo de estudo, ele vai te ajudar a ter foco, em conjunto com outras técnicas de estudo que eu vou te passar no próximo capítulo. Aí eu te pergunto, você sabe por que às vezes você está estudando e você tem a impressão de que você não está aprendendo nada? É porque você está cometendo um pequeno deslize. Você não está cometendo erro não, porque você está estudando. Erro comete quem não estuda. Mas tem um ajuste que você vai precisar fazer e você vai ver o resultado. E eu vou te dizer isso agora. Entenda. Quando você estiver estudando, você vai baixar um aplicativo de estudo, ou então você pega o seu relógio, ou o seu celular não, pega o relógio, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse relógio e você vai botar 25 minutos, você vai botar para seu cronômetro rodar 25 minutos, você estudou 25 minutos, você vai descansar 5, se você rodou 50 minutos, você descansa 10. Por que é importante você descansar? Esse é o Pomodoro, que eu estou passando para você, que é o Pomodoro. Por que é importante você descansar? Porque vamos supor que você começou a estudar agora há pouco tempo, e aí você vai estudar 1 hora direto. Aí, se você não descansar, você vai levar para 2 horas direto, meu irmão, depois de 30 minutos. O cérebro de muitas pessoas que não estão acostumadas com o ritmo do estudo em alto nível, o cérebro dela fica disperso. Então, algumas informações que você está tendo acesso ali, o seu cérebro não vai reter. E aí você tem essa impressão de que você está estudando e não está aprendendo nada, embora você esteja aprendendo. Tá? O problema é que você não vai reter isso a longo prazo, vai chegar um tempo que você vai esquecer. Entendeu? Então é importante fazer esse Pomodoro, esse ciclo, eu gosto de chamar de ciclo também, né? Que é cíclico, o Pomodoro é cíclico. Então você vai estudar. E se você estiver no nível avançado, você estuda 1 hora e descansa 15 minutos, entendeu? Mas você tem que ter o descanso. Nesse descanso você levanta, bebe uma água, chega na janela, toma um vento, conversa com a mulher, conversa com o marido, conversa com o filho, brinca um pouco com o pet. E aí você volta para o seu estudo. Experimente para você ver se não vai ter um efeito positivo. E aí depois você comenta que Tássio, realmente uma coisa simples, que teve uma repercussão gigantescamente positiva no meu estudo. Eu quero só ver você me dizer aqui. E assim, galera, eu estou passando essa dica para vocês, foi justamente o que eu fiz. Eu digo a vocês, sejam humildes. Isso aqui é outro tópico que eu quero passar para vocês. Sejam humildes. Por quê? Quando eu comecei a estudar, eu corro até hoje. E quando eu comecei a correr, eu corria 500 metros e eu fui avançando aos poucos, a ponto de correr uma meia maratona. Fiz 21 quilômetros e 2 horas. Então, quando eu comecei a estudar, eu já tinha essa consciência. Eu comecei a estudar em período de tempo curto. Eu falei assim, ó, eu já tenho uma bagagem. Eu posso estudar 30 minutos todo dia. Aí eu ia lá, amigo, estudava 30 minutos, pô, completei meu estudo. Eu tinha uma sensação de dever cumprido. E com o tempo, esses 30 minutos não era suficiente. Aí eu avançava, comecei a estudar 1 hora e completava. Aí eu digo a você, se você não está no ritmo, estude 5 minutos, mas conclua a sua meta e experimente a sensação de que você concluiu a sua meta. Sabe por quê?
Você define uma meta inalcançável para você no momento, no futuro vai ser alcançável. Você está começando a estudar agora, você quer estudar 4, 5 horas por dia. Você não vai conseguir. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado e você vai desistir de estudar. Vai começar a ficar relapso, estuda um dia sim, 3 não, vai negligenciar a matéria, vai chegar no dia da prova tentando a sorte e vai dar azar. Entendeu? Então seja humilde, estude pouco, foi isso que eu fiz, tive humildade. Não, eu estou começando agora e eu tenho que estudar devagar e sempre devagar e sempre. Meu amigo, quando você for ver, eu cheguei a um nível que eu estava estudando 5 horas por dia. E tipo, eu estudava de manhã, de tarde e à noite eu fazia 1 hora, às vezes respondia as questões e tal. E galera, humildade sempre. Agora eu te pergunto uma coisa. Você vê um treinador de boxe, um lutador de boxe, ele faz o quê? Ele treina. Jogador de futebol faz o quê? Ele treina. Um professor, quando vai dar aula na sua classe, ele treina, ele faz a apresentação para ele mesmo. Então, por que que você, que está nessa demanda tão importante na sua vida, porque fazer uma prova de concurso, meu amigo, é coisa séria. Por que que você não treina? Você tem que responder provas antigas. Isso daqui é o principal assunto que vai fazer você passar. Eu tô aqui nesse vídeo para falar isso. Não é fazer simulado, não é o simulado do cursinho, não é o simulado... Não, meu amigo, é responder prova. Sabe por quê? Na prova, a atmosfera de uma prova impressa ainda, você vai imprimir a prova. Quantas horas serão o dia da sua prova? 4, 3 horas, você vai botar no relógio o tempo para você ver que, para você saber se você está respondendo todas as questões a tempo. Tá? E o que acontece nessas provas antigas? Você responde a prova ali e o que acontece? Às vezes tem questões que são anuladas ali, aí você está na prova ali respondendo, sabe? Dando aquela atenção e quando você vai ver o gabarito, a questão tinha sido anulada. E isso é bom porque durante a prova vai ter questões que vai ser anulada, entendeu? Então é mais real, é mais íntimo, mais próximo da realidade da prova. Responder questões é o treino fundamental para você alcançar a sua aprovação. Porque, tipo assim, você vai para academia, você no primeiro mês vai dói, né? Depois de 3 meses você já está todo malemolente, né? Não dói mais nada. Só que a prova é a mesma coisa. Se você só faz estudar e deixa para você conhecer como é feita a prova, do que ela é feita, como as questões são cobradas no dia da prova, você vai errar. O que você poderia ter errado no treino, você está errando no dia do jogo, no dia da prova, não pode. O lugar de errar é no simulado, o lugar de errar é na prova antiga. No dia da sua prova, você está lá para acertar, entendeu? Foi seguindo esse roteiro, foi seguindo esse script que eu cheguei na minha aprovação. E como foi que eu atingi essa maturidade? Eu descobri coisas durante o meu estudo que foram boas para mim, né? Porque eu busquei na internet técnicas de estudo, formas eficientes de estudar. E durante esse percurso eu vi que algumas coisas não eram tão boas para mim e outras que eu vi que eram mais básicas foi o que funcionou para mim, tá? Então, eu tô te dizendo essas coisas aqui, tô dizendo essas coisas para vocês, mas dentre todas essas coisas aqui, às vezes nem tudo vai fazer sentido para você, mas uma vai. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para todos é a situação de responder questões de provas antigas. Questões não, você responder provas antigas, tá? E o que você faz quando você responde uma prova antiga? Você pega as questões que você errou. Se a questão que você errou ali foi de um assunto que você já estudou, você vai revisar. Agora, se você errou uma questão de um assunto ali que você ainda não estudou, você não precisa revisar, você só vai olhar lá qual foi a alternativa certa e você vai deixar isso daí para quando chegar o momento de você estudar aquela matéria, porque naturalmente, quando você for responder provas antigas, vai ter muitos assuntos ali que você ainda não estudou, normal, mas que você vai acertar de qualquer forma, muitas delas, porque você já tem uma base, um raciocínio mais apto a estar respondendo questões por causa do hábito já, né? Você já vai estar no ritmo, entendeu? Então, foi isso daí que eu fiz durante o meu estudo
né, para passar na EBSER. E eu quero dizer uma coisa a você. Se você está começando a estudar no pós-edital, isso que eu vou falar aqui agora é para você. Tá? Se você de repentemente não teve tempo de estudar antes, né? Porque às vezes a preparação para você estudar no pré-edital é um tempo, né, que às vezes a gente não tem. E aí quando sai o edital a gente fica naquele ímpeto, não, agora eu vou. Então se você está estudando no pós-edital, né, já não é indicado, mas eu tenho uma dica para você. Então, é o seguinte, quando você começar a estudar, você vai priorizar estudar aquilo que você não sabe, aquilo que você não sabe absolutamente nada, aquilo que você nunca estudou, né? Aquilo que está no edital, que você olha assim, pô, eu nunca estudei isso aqui, eu vou estudar isso. E aí você também observa a extensão do conteúdo, você procura dar prioridade a assuntos que são pequenos, porque às vezes tem 10 assuntos ali que eles são pequenos, e aí eles vão cair na sua prova, e às vezes tem um assunto ali que você nunca viu, mas às vezes é uma resolução lá que é grande, né, uma coisa de legislação, e você vai perder muito tempo ali. Aí você vai dar prioridade àqueles assuntos que você ainda não estudou e àqueles assuntos que são mais curtos, que você vai conseguir concluí-los no período de tempo mais curto, tá? E dessa forma você ganha ponto. Se você for uma pessoa que tem uma base boa já em português, raciocínio lógico, nas legislações, né, você está um passo à frente, tá? No meu caso, essa prova de 2019 que eu fiz, eu tinha 3 meses estudando, eu passei numa colocação que não foi muito boa, mas eu passei, né? Porque eu já tinha uma bagagem, né? Todas as provas que eu pegava para responder, mesmo sem estudar, eu sempre fazia 50% da prova. Virava e mexia, meu nome aparecia lá, né? Classificado, mas não aprovava. E aí, depois que eu fui convocado para a EBSER, eu fui convocado para a EBSER não, depois que eu fiz essa prova de 2019, eu continuei estudando, foi que eu passei de novo para o concurso lá de Macapá. Só que eu já estava na EBSER. Só que isso daí é fundamental, você se autoavaliar e saber o nível que você está. Como é que você vai saber disso? É respondendo provas antigas, para você ver o nível que você está. Qual nível está o seu português? Qual o nível que está o seu SUS, seu regimento interno da EBSER, específica de raciocínio lógico, entendeu? Foi isso que eu fiz. Fiz isso daí respondendo provas, eu já sabia a minha base, entendeu? E aí, galera, eu falando para vocês aqui, tudo que eu falei a vocês aqui foi referente à minha preparação. Só que a gente passa numa prova respondendo a prova, né? E esse é o momento aqui, é o ponto de mutação, porque foi na prova que eu passei, né? E como foi que eu respondi essa prova? A forma que eu respondo a prova, que eu acho que é a forma que a maioria das pessoas, das pessoas que passam responde. O que acontece? Como é que você responde a prova? Eu não respondo a prova de forma linear. Eu não começo o português e vou na primeira, segunda, terceira até a última questão. Isso é a forma linear, da primeira à última. Eu, primeiramente, procuro o assunto que eu mais gosto, que era raciocínio lógico, sempre gabaritava. Depois de raciocínio lógico, eu ia para português e depois ia para legislações. Aí, se tivesse muito cabeludo algumas dessas questões, dessas matérias, eu não respondia logo. Eu ia para as matérias que eu mais gostava, respondia as questões que eu tinha certeza, as que eu tinha dúvida eu deixava para o final, e as que eu não sabia também eu deixava para o final. Eu sempre pegava a prova e olhava a última questão, geralmente é onde estão as questões mais fáceis, que eles colocam lá, né, premeditadamente, porque às vezes o candidato responde a prova de forma linear. Ele pega a primeira questão e vai até a última. Quando chega na última questão, como é que sua mente já está cansada, e aí você para de prestar atenção em várias coisas e é lá que você pede a questão fácil. Então você pede uma olhadinha na última questão e depois que você responder todas as questões que você tem certeza e você já ter esclarecido aquelas que você estava em dúvida, você vai para as questões que você não sabe mesmo. E aí você vai procurar sentido de uma forma que faça sentido para você chutar. Que a gente sempre chuta uma questão ou outra. Até hoje eu nunca gabaritei uma prova. O máximo que eu fiz foi acertar 45 questões de 50, tá?
Então, família, foi dessa forma que eu passei na prova da EBSER, aplicando essas técnicas, essa organização, a escolha do curso certo, né? Vocês já devem ter percebido aqui, né? O curso é fundamental, sabe? A leitura também. Eu tinha um cursinho, mas eu estudava em outros canais, eu ia para YouTube, alguns sites. A questão que foi mais rebuscada para mim foi a língua portuguesa. Deixa eu contar um detalhe, porque eu não era muito bom em língua portuguesa, eu queria gabaritar. Então o que eu fiz? Eu voltei para o início, para a base. Eu fui para a classe gramatical, né? Para aprender sintaxe, tudo, semântica. Eu amo semântica, então hoje em língua portuguesa eu tenho uma experiência vasta. Então, galera, é isso daí. Como eu disse no início do vídeo, like não se pede, like se conquista. E se você gostou desse vídeo e achou que foi útil para a sua caminhada nessa labuta de concurso, você vai fazer o quê? Você vai se inscrever no canal, compartilha para aquele amigo seu que está estudando com você, me diz assim, ó, Tássio ali tá botando a gente na cara do gol. Lembrando que eu não sou professor, isso aqui não é uma mentoria, isso daqui é um depoimento, meus vídeos são depoimentos da minha vitória e eu continuo estudando, viu, galera? Logo mais vou passar aqui um pouco da minha rotina para vocês, o que eu tô fazendo agora, e é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Chama!